Olá, nonos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma aula de arte? Na aula dessa semana, nosso tema será a arte que difunde ideais. Nesse capítulo, nós estamos iniciando o capítulo 4. As obras e ações artísticas apresentadas nesse capítulo foram selecionadas pelo potencial de comunicação e transformação dos contextos sociais e culturais. Nós vamos começar falando mostrando cartazes para vocês, tá? Esses cartazes que eu vou mostrar para vocês são cartazes que tentam transmitir alguma ideia, né? Por isso, a arte que difunde ideias. Vamos lá, então. Nesse capítulo, vamos tratar de um tipo de ação artística que transmite sua mensagem apelando diretamente à consciência, à sensibilidade do público, de modo provocativo ou contestatório, tá? Aí vocês vão ver na imagem abaixo o que vocês acham que está mostrando. O que você imagina que está sendo anunciado? Como o autor Alexander Rodchenko consegue chamar a atenção do público com esse cartaz? Vamos lá então. O cartaz é esse aqui, né? Está em russo, não dá para vocês entenderem, claro, né? Eu vou falar um pouquinho sobre esse cartaz para vocês, tá? Alexander Rodchenko, ele usou uma fotografia de Lilia Brink, artista, atriz, modelo e escritora, ligada às vanguardas artísticas soviéticas. O cartaz apresenta Brink sorrindo, com a expressão de quem acredita no que está anunciando. Esta obra é considerada um ícone das artes gráficas, pois articula com eficiência de modo a comunicar uma ideia, palavras, formas e imagens. O cartaz ilustra também como a arte pode provocar reflexões sobre as questões políticas, sociais, diretamente ou indiretamente. Ele inspirou capas de alguns álbuns de músicas, de revistas e campanhas publicitárias recentes. Então, aqui, só olhando para esse cartaz, a gente imagina que ela está falando alguma coisa, né? Para refletir, ó, vocês vão responder a respeito do cartaz. De quais recursos visuais o artista dispõe para comunicar-se com o público, com um público amplo ao mesmo tempo? É uma resposta pessoal. De quais recursos vocês acham que o artista se dispõe para se comunicar com um público amplo ao mesmo tempo? Cartazes, rádio, televisão, uma variedade, né, de propagandas, né, de anúncios. Que recursos você usaria para expor ao mundo uma grande ideia? Aí é pessoal de cada um. O que vocês usariam? Cada um vai colocar a sua ideia. Arte e transformação social. Você já pensou em como a arte e propaganda podem caminhar juntas? Vocês acham que a arte e a propaganda caminham juntas? Sempre, né, gente? Sempre que tem alguma propaganda, tem algum desenho, tem alguma coisa da arte para chamar a atenção. Tem que ter, né? Para a propaganda chamar a atenção, tem que ter algo de artístico, algo colorido, algo que chame a atenção, né? Pense nas propagandas que vocês conhecem, nas diversas propagandas de produtos que vocês conhecem, tá? Cada um vai pensar em alguma. O que elas divulgam? Cada um vai falar a sua. Você considera alguma delas uma obra de arte? Justifique sua resposta. Das propagandas que você costuma ver, que você, sei lá, vê na televisão, vê na internet, né? Você considera alguma propaganda que você já viu uma obra de arte? Por quê? A resposta é pessoal.
a arte sempre está presente em toda e qualquer propaganda, ok? Aqui nós temos um outro cartaz também, né? Esse cartaz, ele está mostrando algo, ele quer identificar algo. Observem muito bem esse cartaz. O que que vocês acham que ele pode estar mostrando? Né? Aqui aparentemente é uma mulher trabalhadora. Olhem lá ao fundo, são várias mulheres, né? Kulagina Valentina, Dia Internacional da Trabalhadora, Dia de Luta do Proletariado. Então, esse cartaz ele está divulgando o Dia Internacional da Trabalhadora. Além de ter a função de divulgar produtos e serviços, a propaganda, né? Ela divulga, né? Também é usada para expressar ideias, promover reflexões, difundir opiniões ou defender causas. A propaganda também é usada nesse sentido, né? Procure identificar as informações contidas no cartaz da página anterior, da página 64. O que as imagens presentes nele parecem mostrar? Quais cores e formas foram trabalhadas pela autora? Mesmo sem saber a tradução do texto escrito no cartaz, o que você acha que ele comunica? Então, mesmo sem saber, o que que você acha que esse cartaz está comunicando? Eu já falei um pouquinho sobre ele, né? Então, não fica difícil. Vamos lá, continuando. No início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, a arte gráfica teve um grande destaque na Rússia, que na época fazia parte da União Soviética. Os artistas gráficos russos usavam a litografia para produzir seus cartazes. Então vamos lá, o que que é arte gráfica? Que ela teve grande destaque na Revolução Russa, né? As artes gráficas, elas são ilustrações, charges, caricaturas, tirinhas, quadrinhos e cartazes. Nos dois casos que nós vimos aqui nessa aula são cartazes, né? Obras que na maioria dos casos relacionam imagens e linguagens verbal para a construção do seu sentido geral, né? Então, isso que é uma arte gráfica. E naquela época usava-se muito a litografia. Como que é? Lembra? Eu já falei para vocês sobre os processos de gravura. A litografia é um dos processos de gravura, né? Que é a impressão feita por uma prensa que utiliza um papel sobre uma pedra entintada. Então, a litografia tem todo um processo, a gravura, né? Mas ela é o processo feito sobre uma pedra, tá? Continuando. As composições originais eram feitas por meio de colagens, fotografias, pinturas e escrita. Geralmente priorizavam cores primárias, amarelo, azul e vermelho. Como vocês podem observar no cartaz, não são cores muito chamativas, tá? As imagens escolhidas para compor os cartazes precisam ser claras e objetivas, já que as mensagens divulgadas neles deveriam ser compreendidas por operários e camponeses, muitos deles analfabetos ou com pouca instrução. Os cartazes os convocavam à participação política com o objetivo de promover transformações sociais. Então, nessa época aqui, que nós estamos falando desses cartazes, né, eles chamavam a população, na sua maioria analfabetos, né, para participar e promover transformações sociais e políticas. Eles queriam fazer revoluções mesmo, né? Então, os cartazes tinham que ser bem claros e objetivos, para que eles conseguissem passar a ideia, para que as pessoas conseguissem entender o que eles estavam mostrando. Vamos à pesquisa, né? A atividade dessa aula. Artes gráficas. Já expliquei para vocês o que são, né? Jornais, tirinhas, charges, caricaturas, todo tipo de arte nesse sentido.
A arte gráfica está tão presente no dia a dia que é até difícil imaginar a vida sem ela. Que tal identificar o que você já conhece a respeito? Vamos ver o que vocês já conhecem a respeito da arte gráfica? Primeira, ao longo de um dia ou 2 dias, ou quando vocês puderem, anote em seu caderno todos os momentos em que se deparar com um exemplo de arte gráfica. Uma revista, um jornal, um cartaz, um panfleto de supermercado, um outdoor, o que vocês encontrarem. Vocês anotem o que vocês encontraram. Em uma aula posterior, na próxima aula, né? Compartilhe suas anotações com o colega e com o professor e converse sobre as seguintes questões. Né? Vocês vão realizar a atividade, depois eu vou fazer a correção. Quais tipos de materiais foram encontrados? O que vocês encontraram de arte gráfica? Foi uma revista? Foi um jornal? Foi um panfleto? Foi um catálogo? O que vocês encontraram? O que os exemplos têm em comum? Entre o que todos os alunos da sala encontraram? Ou os exemplos que vocês encontraram, né? O que eles têm em comum? Em quais exemplos você percebeu um cuidado mais apurado na organização da imagem e texto, no modo de combinar e trabalhar com as cores, com as formas e com o tipo de letra? Aí vocês vão ver o que vocês encontraram, tá? Se foi numa revista que vocês encontraram tudo muito bem organizado, se foi num cartaz que vocês encontraram tudo bem organizado, então, vocês vão dar a resposta de vocês, a resposta é pessoal, porque cada um vai encontrar um tipo de material, tá? Eu sei que vocês estão em casa, dentro de casa, mas mesmo assim, dá para vocês encontrarem dentro da casa de vocês mesmo esses materiais, tá? Uma boa semana e até a próxima aula.